Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo aí sobre medidas de dispersão ou variabilidade, certo? Nós vimos no vídeo anterior dados não agrupados, agora nós vamos ver dados agrupados sem intervalo de classe. Então a gente vai ver o que significa isso, certo? Bom, medidas de dispersão ou variabilidade, nós vimos que as principais é a variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Quanto maior for o valor que a gente vai calcular pelas fórmulas, a gente mais dispersos estão os meus dados. Então eu tenho na população e na amostra, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. O que significa a questão de dados agrupados, sem intervalo de classe? Ou seja, são dados que eu tenho o valor dele correto, eu tenho um valor, não tenho um intervalo, uma faixa, eu tenho um valor. Só que eu já coloquei eles em intervalos aqui, agrupei eles sem intervalo, quer dizer, eu agrupei, nesse caso aqui, a gente quer calcular a variância, desvio padrão e coeficiente de variação do número de gols que um time de futebol fez num torneio. Então, em 2 jogos ele não fez gol, o time não fez gol, então eu agrupei aqui, Em 10 jogos o time fez apenas um gol. Então, ao invés de botar assim, 10 vezes, eu botei um gol, 10 jogos. Fica muito mais fácil, né? Que nem aqui, em 8 jogos, o time fez 2 gols. Então, ao invés de botar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2, eu boto 2 gols, 8 jogos. Que vai dar 16, porque se eu somar 2 mais 2 mais 2, 8 vezes, vai dar 16. E se eu fizer 2 vezes 8, também vai dar os 16. Então é mais fácil. Então eu agrupei sem intervalo de classe. Não tem ali de tantos gols a tantos gols. Não, eu tenho a quantidade de gols que eu fiz realmente, o time fez no jogo. E aqui quantos jogos o time fez esse número de gols correspondentes, certo? Então se vocês olharem o vídeo passado, o cara vai dizer, o professor agora botou... uma forma de ele botou um FI aqui que não tinha no vídeo passado, que ao invés de pegar e botar o 1 ou o 0 ou 2 10 vezes aqui, eu faço o quê? Eu calculo o desvio para um gol e eu multiplico pela quantidade de jogos, pelo FI. Daí já vai dar o desvio total. É muito mais fácil, a gente contém muitos dados. Então a gente quer saber nesse torneio a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação desse time aqui, sabendo que ele fez essa quantidade de gols em dessas partidas aqui. 4 jogos ele fez 4 gols. Qual foi esses dados de dispersão? Então, dispersão em relação ao quê? A média. A primeira coisa que a gente faz para calcular isso é a média. Então, a média, pessoal, nós vamos fazer da mesma forma aqui, Ao invés de eu somar 0 mais 0 e aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 10 vezes, eu vou fazer a multiplicação. Somatório, 0 gols, 2 jogos. Então eu vou fazer 0 gols vezes 2 jogos. Não fiz gols. 1 gol em 10 partidas. Então, ao invés de somar 10 vezes, 1 mais 1 mais 1, 10 vezes, eu faço 1 vezes 10. Então eu faço 1 vezes 10. Depois, 2 gols foram feitos em 8 jogos. Durante 8 jogos, a equipe fez 2 gols. Em 6 jogos, a equipe fez 3 gols. Então é o XI e FI. XI é o número de gols e FI é a frequência que eu fiz. Em 6 jogos, eu fiz 3 gols em cada jogo. Em 4 jogos, cada um deles eu fiz 4 gols. Então é 4 vezes 4. Certo? Aqui vamos fazer o seguinte. Vamos somar quantos jogos? Eu vou fazer então a soma aqui, 12, 20, 26, 30 jogos. Então jogamos, esse time de futebol jogou 30 jogos. Então a média, pessoal, vai ser o quê? Certo? A média vai ser 10, com 16, 26, com 18, 44, com 16, 60. 60 sobre 3, sobre 30, sobre 30. Vai dar uma média de 2 gols por partida. Então eu sei que a média desse time de futebol fez 2 gols por partida. Se nós considerarmos o torneio como um evento completo, eu não estou pegando alguns jogos de uma amostra, estou fazendo a população. Então eu vou substituir para ficar correto matematicamente
a média, ao invés de ser uma média da amostra, como a gente usa o x-bar, eu vou usar o mi, né, que é o mu, em grego mi, que significa a média. Se vocês quiserem botar m aí, sem problema nenhum, só para a gente poder entender que eu peguei todo o torneio, então eu não peguei alguns jogos para ver quantos gols foram feitos nesses jogos, eu peguei todo o torneio, então eu pego a população toda. Tá? Então eu vou usar essa simbologia aqui, uma questão de simbologia. Tá? Média, então, 2 gols por partida, a gente multiplica o xi pelo fi, a quantidade de gols pela frequência que apareceu, somo tudo e divido pela quantidade de jogos. Então vamos botar aqui agora a média. Então a gente fez média de 2, média de 2, média de 2, média de 2, média de 2 nesse torneio. O que é a variância, que é a primeira medida da variabilidade ou da dispersão? É quanto, né, a soma do desvio de cada número de gols que eu fiz na partida, pela média, ao quadrado. Então eu pego cada jogo, né, quantos gols eu fiz em cada jogo aqui, faço a subtração da média, vejo quanto dá esse valor, elevo ao quadrado, e nesse caso que eu estou aqui agrupado, eu faço multiplicação pelo FI. Certo? Então, como é que eu faria a variância aqui? A variância vai ser somatório do xi menos a média ao quadrado sobre n, porque é a população toda que eu vou pegar. Então eu montei a tabelinha para ficar mais fácil, vocês aqui sabem, tá? Eu peguei assim, então vamos lá. Quanto é que eu fiz nesse primeiro divisão aqui do do agrupamento aqui de dados? Eu não fiz gol nenhum, então vai ficar xi é 0 menos 2. Então aqui eu fiz, em relação à média, eu fiquei 2 abaixo da média. Aqui eu fiz 1, então xi menos a média, ó, a média está aqui, 1 menos 2 menos 1, então eu fiquei menos 1, eu fiquei 1 gol abaixo da média, já que a média era 2, eu não fiz só 1, então eu fiquei esse 1 aqui abaixo da média. Aqui eu fiz 2 gols, então 2 menos 2, eu fiquei em cima da média, então não tem desvio, 2 menos 2, 0, eu fiz justamente a média. Nessa partida aqui, nessas partidas, foram feitos 3 gols. Então eu faço 3 menos 2, que é o desvio, vai dar 1 positivo. Certo? Depois, pessoal, eu vou pegar o xi, que é 4, menos 2, 2. Positivo. Certo? Bom, agora a gente vai fazer o quê? O desvio ao quadrado. Porque se a gente somar aqui, ó, vai dar 0. Ó. Certo? A média está certa. A média vai ser 0. Ela vai ser 0 aqui. Então, 3 para cima, 3 para baixo, 0. Só que eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho que fazer ao quadrado para poder montar e calcular essa dispersão. Então, aqui ficaria menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos mais, 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1. É menos com menos mais, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Certo? Aqui faltou o FI, que a gente não vai botar, porque nós vamos trabalhar com os dados agrupados. Então, nós vamos pegar agora cada partida que nós jogamos aqui deu um desvio que aqui, ó, ao quadrado de 4. Mas foram quantas partidas? 2. Então eu vou somar 4 mais 4, ou fazer o quê? A multiplicação. Então eu vou pegar essa coluna aqui, ó, pessoal, e essa coluna aqui. Certo? A coluna 2 é assim, que eu vou fazer essa multiplicação aqui para fazer a soma. Vamos lá? Então, ó, xi menos a média ao quadrado é esse cara aqui, 4. O fi aqui, 2. Então esse aqui corresponde ao quê? A um desvio de 4. Como são 2 jogos, vai dar o quê? O somatório, né? 2 vezes 4, 8. O segundo aqui, pessoal, xi menos a média ao quadrado é 1. Mas eu tenho 10 jogos. Então, para cada jogo, o desvio é 1. Mas como eu tenho 10, vai ser o quê? A multiplicação. Assim como 4 vezes 2 deu 8. 1 vezes 10, 10. Certo? Depois, 0 vezes 8, 0. 1 vezes 6, 6. 4 vezes 4, 16. Então vocês veem, ó, pessoal,
Quando eu fico longe da média, o desvio aumenta. Quando eu fico em cima da média, não existe desvio. Então a gente consegue chegar pela tabela. O que a gente vai fazer aqui? Esse símbolo do sigma é o somatório. Então eu vou somar os desvios ao quadrado, desvios, né, de cada valor em relação à média ao quadrado, vezes o FI, porque eu agrupei os dados. Então aqui vai dar 8 mais 10, 18, mais 6, 24, mais 16, 40. Então a soma aqui é 40, beleza? Então, esse somatório do xi menos a média ao quadrado FI, que é essa coluna aqui, deu 40. Então aqui daria 40 dividido pelo número de partidas que foram jogadas nesse torneio. Foram 30. Então 40 por 30. Então vai dar 4/3 ou 1,33. Esse vai ser o nosso resultado da variância. Certo? O desvio padrão, seja na amostra, seja na população, sempre é a raiz quadrada da variância. Então, o nosso desvio padrão, basicamente, é extrair a raiz quadrada da variância. Quanto é a variância? 1,33. Então, basta tirar a raiz quadrada de 1,33. Então, isso aí vai nos dar 1,15. Esse é o nosso desvio padrão do número de gols feitos nesse torneio. 1,15 gols, né, pessoal? Aqui nós estamos falando do número de gols. E o coeficiente de variação é o CV. Ele é calculado pelo desvio dividido pela média. Então, nosso desvio, ó, foi 1,15 gols. 1,15. E a média de gols aqui, ó, foi de 2, certo? Então, vai dar 0,575, é isso? 1,15 dividido por 2, 0,575. E se a gente fazer vezes 100%, vai dar 57,5%. Tá, pessoal? Então a gente finaliza essa nossa aula de hoje, mostrando como se calcula dados de dispersão ou variabilidade quando eu tenho dados agrupados, ó. Agrupei, mas sem intervalo de classe, não é uma faixa de gols, eu vou dar o número de gols certos por partida. Então a gente sempre vai fazer em relação à média, certo? E ver a dispersão em relação à média. Quanto maior a variância, ou desvio padrão, ou CV, quanto maior for aqui, esses números aqui que a gente calculou, maior a dispersão, mais distantes eles vão estar os pontos uns dos outros, digamos assim, certo? Agradeço a apresentação aí a atenção de vocês. Se vocês gostarem, deem um like, quiserem compartilhar, tiverem alguma dúvida que tiver ao meu alcance, podem ficar tranquilos, eu vou responder para vocês, certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, sucesso aí, valeu!